Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Despertar. O programa Despertar é produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, produzido e distribuído também pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC, aqui de Bauru, que fica à rua 7 de setembro, 8h30, no centro da cidade. Estamos aqui com esse programa Despertar e hoje recebendo nosso grande companheiro de grandes programas, já foi e é ainda também apresentador do programa, mas hoje vai ser entrevistado mais uma vez por mim, Theo Oliveira, nosso grande amigo Sidney Fernandes. Seja bem-vindo a mais um programa Despertar, Sidney. Olá, Theo Oliveira, muito obrigado. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Sidney, fizemos 3 programas com um artigo seu por título Epopeia Universal. E nós, no terceiro programa, dissemos que estávamos encerrando esse ciclo naquele terceiro programa, mas surgiu a ideia de um programa 4, que é o que estamos fazendo hoje, fazendo aquela abrangência em tudo que já falamos e com algumas perguntas novas para o programa de hoje. Eu gostaria primeiro, Sidney, que você fizesse aí uma recapitulada em tudo que a gente já falou nos 3 outros programas, dentro do seu artigo Epopeia Universal, e depois eu tenho mais algumas perguntas para você. Muito bem. Bom, em primeiro lugar, meus parabéns, Theo, a vocês aqui que criaram esse estúdio novo, maravilhoso. Muito bonito, né? Estou muito feliz de estar aqui e mostra realmente que a TV SEAC está, assim, fazendo todo o possível para acompanhar o progresso tecnológico e com esse estúdio maravilhoso que vocês aqui montaram. Bem, Theo, quando nós falamos da Epopeia Universal, nós começamos dizendo a respeito de uma grande preocupação dos espíritos que são os mantenedores da ordem universal, encarregados do progresso do planeta Terra. E o artigo começa falando de uma reunião no plano espiritual, em que eles convocam alguns indivíduos de grande projeção, tanto no aspecto político, como científico, artístico, buscando a adesão deles a um projeto novo. Eles estavam às vésperas do ano 1800 e dali 4 anos iria nascer aquele que iria trazer uma nova mensagem. Estou me referindo ao professor Rivaio, que nasceu dia 3 de outubro de 1804. Então o artigo começa com essa reunião, fazendo o planejamento de trabalho desse missionário, que mais tarde, depois, passou a adotar o pseudônimo de Allan Kardec. Bem, aí no transcorrer do artigo, nós abordamos vários aspectos da codificação, falando do item religião, falamos do item filosofia e falamos da ciência. Aliás, a parte experimental foi a que determinou a atração do professor Rivaio, um grande professor, pedagogo, tradutor, que ele teve a sua atenção atraída para fenômenos extraordinários, de mesas que giravam, falavam, faziam mesuras, mesas que levitavam. A partir desse aspecto experimental, dessas experiências, é que depois nós encontramos o aspecto científico do Espiritismo que foi codificado por Allan Kardec. Bem, eu dei uma passadinha rápida assim no começo do artigo, na estrutura dele, mas agora eu fico à sua disposição para perguntas mais específicas. Sidney, temos aqui algumas perguntas, vamos mesclar entre umas outras perguntas que a gente tem e umas perguntas que a gente recebeu. Você acredita, Sidney, que se a doutrina espírita tivesse sido revelada um pouco antes na história do nosso planeta Terra, as coisas seriam diferentes ou tudo acontece porque tem mesmo que acontecer, Sidney? Bem, essa história de tem que acontecer estaria pressupondo um destino indefectível. E nós sabemos que as coisas funcionam de acordo com a oportunidade, da necessidade. Eu tenho a impressão de que, não obstante o Espiritismo ter encontrado
muitos obstáculos, tanto do materialismo da época, como de religiosos que se opuseram à nova revelação, e mesmo do povo que ainda naturalmente estava ligado à doutrina católica, eu tenho a impressão de que se o Espiritismo tivesse vindo antes, ele esbarraria, por exemplo, Theo, nos desmandos inquisitoriais, em que não haveria oxigênio, espaço. Para você ter uma ideia, em 1861, nós tivemos a queima de muitos livros que o codificador mandou para a Espanha e que determinou o Auto de Fé de Barcelona, mandou para a Espanha. Ainda bem que nessa época eles queimavam livros, um pouco antes queimavam pessoas. E Allan Kardec, ele disciplinou, ele teorizou, ele deu assim conformações teóricas para muitos fenômenos que já existiam, mas não deixou de, vamos dizer assim, tratar de sensibilidade mediúnica, de reencarnação, de inexistência das chamadas penas eternas. Ora, você já imaginou se ele tratasse desse assunto em pleno período inquisitorial? Seria bem complicado. Não seriam os livros que seriam queimados, não. Por menos que isso, como você disse, pessoas eram queimadas em fogueiras, né? Aliás, o nome Allan Kardec, ele se inspirou num personagem dele mesmo, quando era um sacerdote druida. E consta que ele também teria sido a reencarnação não somente desse sacerdote, mas também de João Hus. João Hus foi queimado em praça pública, porque já na época dele, e que ele trazia ideias que naturalmente vieram para as novas encarnações de Kardec lá do passado. Então, podemos dizer que o professor Rivaio já foi queimado em uma vida anterior. Tá certo. Você está acompanhando o programa Despertar, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, o nosso primeiro bloco de apoio cultural, mas a gente volta na sequência com mais perguntas para Sidney Fernandes dentro desse nosso programa Epopeia Universal. Estamos na parte 4 do nosso programa. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta para a sequência do nosso programa Despertar de hoje, programa produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, gravado nos estúdios da Rádio e TV SEAC aqui no centro de Bauru. E hoje estamos recebendo mais uma vez Sidney Fernandes para esse volume 4 do que podemos chamar de... o volume 4, né, do artigo de Sidney Fernandes, Epopeia Universal. Sidney, eu fiz a pergunta no bloco anterior para você sobre se o Espiritismo fosse criado antes, se alguma coisa teria mudado, e você trouxe para nós essa reflexão. Porque eu gostaria de saber, Sidney, se realmente existe uma equipe espiritual cuidando do planeta Terra. Por isso a minha pergunta, se o Espiritismo chegasse antes, se teríamos alguma mudança. Aí agora eu trago isso. Tem um corpo, vamos dizer assim, diretivo de espíritos que tomam conta do nosso planeta, Sidney? Você fez uma pergunta muito importante, muito oportuna.
Vamos começar dizendo que o planeta Terra é governado pelo Espírito mais perfeito que esteve aqui, Jesus. E Jesus já dirigia os destinos da Terra quando ela se deslocou, aquela massa nebulosa que se deslocou do Sol, depois foi resfriada e depois teve condições criadas para a habitabilidade da natureza, dos animais e dos homens. Jesus já estava trabalhando nessa época, milhões de anos atrás. E uma outra coisa importante sobre Jesus é que antes de ele vir à Terra, assumir a personalidade de Jesus, 3.000 anos antes, ele já começou a mandar muitos mensageiros, profetas, pelo mundo inteiro. Por isso que essas diferenças religiosas, elas não têm nenhuma razão de ser. Lá, na vida espiritual, só existe uma religião. E Jesus espalhou os seus mensageiros por todos os cantos da terra. E eles foram montando, foram criando várias conotações religiosas. A origem é a mesma, Jesus, para todas as denominações filosóficas religiosas do planeta Terra. Mas Jesus não trabalha sozinho, Theo. Ele o cérebro, o espírito pensante que coordena as ações do planeta Terra. Mas ele tem uma equipe extraordinária. E é uma equipe que vem trabalhando, já falei, 3.000 anos antes que ele já começou a mandar mensageiros, continuou mandando até a vinda dele, e depois dele nós temos aí muitos exemplos de mensageiros que vieram, mesmo aqueles que não se declaram cristãos, como por exemplo Gandhi, Buda, Francisco de Assis, que foi um eminente personagem da Igreja Católica, Santo Agostinho, só para falar assim rapidamente de alguns. De alguns, né? Então são mensageiros que fazem parte da equipe. Alguns estão aqui na Terra, outros estão no plano espiritual. Então a resposta é positiva. Realmente nós estamos sendo cuidados por Jesus há milhões de anos e ele periodicamente manda os seus mensageiros para executar o trabalho necessário para que o homem progrida, para que o homem crie condições para ser feliz. Esse é o grande amor de Jesus. Ele criar condições para que o homem seja melhor, seja mais afetuoso, mais solidário, menos egoísta, menos vaidoso. Você vê, nós estamos vivendo um momento em que essa pandemia, o nome pandemia vem porque ela é uma epidemia universal. Universal, né? Ela é bem democrática, né, Theo? Porque ela atinge ricos e pobres, pretos, amarelos, brancos. Espíritas, católicos, evangélicos. Todos nós fomos atingidos. Fico pensando como é que o vírus foi chegar lá na Groenlândia, um local que tem muito gelo. Então, são coisas que atingem a todos nós e mostra que existe um poder diretivo. A nave, que é a Terra, ela tem um elemento seguro no leme. Isso é uma metáfora, mas é Jesus que está dirigindo todos os acontecimentos. Evidentemente, através desses mensageiros que você mencionou. Essa equipe que está cuidando de nós, habitantes da Terra, para termos condições de melhoria, para que sejamos melhores e, com isso, merecermos a felicidade. Tá certo. Sidney, eu tenho uma outra pergunta aqui, que eu vou fazer ela em 2 etapas para você. Como descrever o mundo antes e um mundo depois da descoberta ou da vinda da doutrina espírita, passando pela seguinte questão:
Qual foi a religião criada pelo Espiritismo? Bem, o Espiritismo não é só religião. Aliás, quando Allan Kardec codificou a doutrina, Theo, ele não podia falar em religião. Você sabe por quê? Porque os homens da época estavam cansados de ver os escândalos de sacerdotes inescrupulosos que recentemente, quando eu falo recentemente, da Idade Média até o ano de 1857, quando ele codificou a doutrina, os homens estavam cansados dos desmandos de sacerdotes inescrupulosos que matavam em nome de Deus, que torturavam, que faziam falcatruas, que vendiam o céu com papiros assim, que eram verdadeiros salvo-condutos. Então, na verdade, esse momento era tão importante que ele não poderia falar em religião. Se falasse em religião, ninguém o ouviria mais. Ninguém queria saber de religião. Então, o que ele fez? Primeiro, ele aproximou-se da doutrina e percebeu que existia algo muito importante por trás daquelas mesas que levitavam, que escreviam, que respondiam perguntas. Então, um aspecto experimental, mas que por trás dele havia algo de inteligente. E daí, num espaço curtíssimo, porque ele se aproximou dos fenômenos espíritas em 1855. Você que acompanha os meus livros, eu não estou querendo comparar os meus livros com o Livro dos Espíritos, mas por mais simples, por mais humildes que sejam os meus livros, eu não demoro menos que 2 ou 3 anos para fazer as pesquisas e criar um livro. Allan Kardec, em 2 anos, criou o Livro dos Espíritos. E você vê o conteúdo extraordinário. Né? De 55 para 57, ele lançou um livro filosófico. Trazendo explicações sobre de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. Estou falando tudo isso, Theo, porque ele demorou 7 anos para falar em religião. 7 anos depois do lançamento? 1857 ele lançou o Livro dos Espíritos. Depois, 1859, o que é o Espiritismo, 1861, aliás, a segunda edição do Livro dos Espíritos só foi sair em 1860. E 1861, o Livro dos Médiuns, e só em 1864 que ele trata de religião. Entendi. Quando ele lançou o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ele trouxe uma religião nova? Não precisava, Theo. A religião já existia. Já existia. Era o cristianismo. O Evangelho segundo o Espiritismo traz a parte moral, porque há vários... Ele não quis reescrever o Evangelho. Muita gente pensa que ele quis dar uma outra cara para o Evangelho, né? Porque o nome induz a isso, né? Evangelho segundo o Espiritismo. Dá a impressão que ele criou um novo Evangelho. Não, ele tirou os milagres, que ele foi tratar depois em outro livro, os atos da vida pública de Jesus, os dogmas, os fatos que depois criaram os dogmas de outras religiões. Enfim, ele separou e ficou apenas com a parte moral. O que quer dizer isso? Ele só trata no Evangelho segundo o Espiritismo de coisas que eu vou encontrar no Alcorão, que eu vou encontrar em qualquer religião, falando de amor, solidariedade, consideração, respeito, perdão. Então, são temas que são tratados no Evangelho segundo o Espiritismo, mas são temas comuns de todas as religiões, inclusive as não cristãs. Então ele não criou uma religião nova. Ela já existia, era a religião do Cristo, era a moral do Cristo. E qual foi, Sidney, a gente está no finalzinho desse bloco, a aceitação dessa investida dele
A moral do Cristo está ali. Qual foi essa aceitação vindo dele? Porque ela já existia, mas vindo do Kardec, teve alguma recepção diferente? Não, porque ele estava falando a mesma língua de todas as outras religiões. Entendi. Então, o livro, alguém vai dizer, ele choveu no molhado, né? Ele trouxe as mesmas coisas de outras religiões. Não, mas ele trouxe a interpretação espírita, ele trouxe as palavras mais importantes do Cristo, com comentários bastante oportunos sob a ótica da espiritualidade, sob a ótica dos espíritos que já passaram por aqui e já se encontravam na vida espiritual. Tá certo. Nós vamos fazer agora mais um intervalo, mais um apoio cultural e daqui a pouco a gente volta para o nosso último bloco de hoje, apresentando o Epopeia Universal, volume 4, parte 4, com o nosso amigo Sidney Fernandes. Não sai daí, a gente volta já já. No Bazar SEAC você encontra variedades em roupas, calçados, acessórios, eletrodomésticos, cama, mesa e banho, novos e usados. Além de estar super na moda, você estará vestindo e usando produtos de ótima qualidade. E o melhor, estará contribuindo com o SEAC. Acompanhe as novidades através da página facebook.com/Bazar SEAC. Reserve sua peça favorita e retire no SEAC. 14 3366 3218. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa Despertar de hoje, recebendo o Sidney Fernandes, apresentando a parte 4 do seu artigo Epopeia Universal. Sidney, buscando um pouco um ponto do seu artigo, eu gostaria de falar sobre... Você cita o Napoleão, né? Eu gostaria de que você trouxesse rapidamente alguma coisa sobre aqueles grandes vultos que tiveram a oportunidade de vir ao mundo, fazer alguma coisa pelas pessoas, pelos espíritos que aqui estão e passaram batido nessa oportunidade buscando apenas o bem próprio. Como fica isso, Sidney? Por que você cita o Napoleão? Qual é a história de Napoleão dentro desse seu artigo Epopeia Universal? Na espiritualidade, lá na vida espiritual, antes de renascer, Napoleão Bonaparte assumiu o compromisso de, além de trazer as melhorias para a França, e ele foi muito importante para Paris principalmente, ele assumiu o compromisso de dar apoio, retaguarda, uma boa receptividade política para os itens, para as informações e para os ensinamentos que foram catalogados pelo professor Rivail. Em outras palavras, ele se comprometeu a dar um apoio logístico, um respaldo para Rivail codificar o Espiritismo. O que aconteceu? Quando Rivail nasceu em 1804, ele se autocoroava imperador da França e passou, a partir dali, a desenvolver atividades, conforme você mencionou, que davam vazão ao seu instinto guerreiro, ao de conquista. Ele queria tornar-se realmente o imperador do mundo. Então, realmente, se sob o aspecto político, se sob o aspecto administrativo, ele foi um sucesso, já em relação a esse compromisso que ele tinha de impulsionar a nova revelação, que aliás já havia sido anunciada pelo Cristo na sua época, ele perdeu-se com a sua ganância e acabou tendo inclusive um fim bastante triste na sua vida. Quem recebe uma tarefa e tem todas as condições para cumpri-la, e mesmo assim, por determinação própria, por preguiça ou por
outros motivos, ganância, e não cumpre essa tarefa, ele vai responder por isso. Vai responder. É como se você tem um filho e dá todas as condições, dá uma faculdade para ele, prepara-o tanto tecnicamente como prepara-o sob o aspecto moral. Você tem uma expectativa de que ele cumpra com o seu trabalho. Ele não cumpre, ele vai decepcioná-lo. Assim, Napoleão, de uma certa forma, decepcionou aqueles em relação aos quais ele havia se comprometido para dar andamento à nova revelação, o Espiritismo, que veio aqui para a Terra através de Allan Kardec. Sidney, falando disso, você me trouxe a ideia de que o Napoleão participaria de uma transição. E eu tenho aqui uma pergunta, duas em uma. Os que insistem no mal serão expurgados definitivamente da Terra? E dentro dessa transição, como fica essa situação? Bem, a transição inicial foi realmente sair do materialismo, e o Espiritismo trouxe Jesus de volta. O Espiritismo é Jesus que volta a nos falar. E no primeiro livro de Allan Kardec, na última questão, 1018, ele fala algo que Jesus já havia dito e havia sido registrado pelo evangelista Mateus, quando ele faz assim uma metáfora, em que Jesus disse que os peixes, uma rede seria lançada, seriam trazidos todos os peixes, e aqueles que não correspondessem à expectativa seriam descartados. Aqui na Terra nós estamos iniciando um processo, Theo, semelhante a esse. A Terra vai precisar evoluir. E se passasse a rede aqui agora, nós só teríamos peixes inúteis que teriam que ser descartados. Então nós estamos entrando num processo de expurgo, de filtragem. Estão vindo cada vez mais, eu já falei isso, cada vez mais espíritos de escol, tanto vivos, já encarnados, como do plano espiritual, para ajudar o homem a fazer essa transição, para fazer com que o planeta Terra evolua. De que forma? Diminuindo aqueles que insistem na vaidade, no orgulho, no egoísmo, e cada vez mais tenhamos aqui pessoas que estejam preocupadas com a espiritualização, com o bem-estar do planeta, respeitando a natureza, o semelhante, as pessoas mais pobres, desprovidas, tanto social, intelectualmente, materialmente, e essas pessoas precisam ser assistidas por aqueles que têm melhores condições. Será que nós estamos fazendo isso? É isso que eu queria te perguntar, Sidney, se nós já estamos preparados para essa possível mudança e quais são as perguntas que temos que fazer. E aí, como que a gente está nesse campo? Pois é, se nós fôssemos jogar a rede que Jesus mencionou lá com o evangelista Mateus, nós só teríamos peixes a serem descartados, porque a grande maioria do planeta Terra é composta por pessoas ainda muito egoístas. Nós somos ainda muito vaidosos, estamos preocupados com a vida terrena, sem ver os horizontes da vida espiritual. Então, se agora viesse essa seleção, Theo, nós íamos ficar com poucos bons peixes. Então, por isso que eu particularmente entendo que não vai ser assim em 30 anos que isso vai acontecer. Vamos colocar um zero a mais aí. Eu acho que daqui a uns 300 anos, talvez, possamos começar a dizer que o expurgo foi feito e o planeta Terra já está mais elevado. Aqui as criaturas são mais benevolentes, perdoam com mais facilidade, preocupa-se com o próximo, com o semelhante, transformando este mundo, este planeta, naquela promessa de Jesus, e um mundo maravilhoso no qual poderemos viver ou não, dependendo do que façamos na nossa vida. Então, estamos em plena transição? Estamos, mas ainda vamos
ter que caminhar um pouco mais para chegar ao ponto de evoluir e dizer que a terra tornou-se aquela terra prometida de Jesus. Com certeza. Estamos chegando ao final do nosso programa Despertar de hoje. Queremos agradecer a sua presença aqui, você que nos acompanhou, convidá-lo para estar conosco na próxima semana e, claro, agradecer ao Sidney pelos conhecimentos trazidos dentro do seu artigo Epopeia Universal. Sidney, muito obrigado e até a próxima semana. Muito obrigado. Semana que vem estaremos de volta. Até lá.